Queridos, eu tenho aqui, está pregado aqui na minha Bíblia, um parágrafo que eu acho ele muito forte até, forte mesmo. Eu quero que os senhores anotem. Conselho sobre Saúde, capítulo 12, página 576. Não é conselho sobre regime alimentar, é conselho sobre saúde, capítulo 12, página 576. Senhores adventistas, senhores antigos nessa igreja, conhecem esse livro, senhores pessoas que adotam a reforma de saúde, creem no regime alimentar, escuta o que diz aqui. Quando eu tomei conhecimento disso aqui, Senhor, isso aqui me incomodou e me incomoda. Olha bem, olha para cá fazendo um favor. Deus, o Espírito Santo de Deus não pode iluminar a mente de um homem que faz do seu estômago uma fossa. Senhor, que coisa séria. Deus não ouve as orações, Ele não ouve as orações daqueles que estão andando à luz das faíscas da sua própria fogueira. Queridos, isso aqui é sério. Aqui diz que o Espírito Santo não pode iluminar um homem, não pode iluminar a mente de um homem que faz do seu estômago uma fossa. Estômago fossa, Senhor, que coisa séria, meu Deus, coisa estranha. Você conhece uma fossa, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que é uma fossa. Aqui diz que Deus não escuta as orações daqueles que estão andando à luz das faíscas da própria fogueira que Ele acendeu com as suas mãos. No livro de Isaías, senhores, capítulo 50 e o versículo 11, lá está registrado assim: eis vós que acendeis fogueira com as vossas próprias mãos, vós terá que andar nas brasas das suas fogueiras, e em tormento jazereis. Querido, você pode até acender fogueira com as suas próprias mãos, você pode até andar nas brasas das fogueiras que você está acendendo, mas tu terá que pagar pelas consequências, tu terá que pagar pelo pecado. Você pode até jogar sua saúde fora, você pode acabar com a sua saúde, mas é você mesmo que vai pagar as consequências. Deus perdoa muitos, às vezes no final da Deus perdoa muitos, às vezes no final da vida, depois de ter rebentado com a saúde, ter rebentado com a vida, vem às vezes para a igreja, depois que fumou a vida toda, e comeu as coisas erradas a vida toda, e bebeu o que não podia, arrebentou com a sua saúde, ele vem para a igreja, ele batiza nessa igreja, ele torna adventista o sétimo dia, mas infelizmente as consequências das suas ignorâncias, das suas doiduras, ele vai ter que arcar com elas. Quantos hoje estão na igreja com efizema pulmonar, com asma crônica, bronquite crônico, úlcera no estômago, gastrite, câncer, que infelizmente ele contraiu por causa da sua intemperança, das suas doiduras, fumando, bebendo, badernando, perdendo noites de sono, bebendo café, bebendo Coca-Cola, comendo pimenta, se destruindo todo, se acabando todo. Ele vem para a igreja, ele aceita Jesus, Jesus perdoa ele, mas às vezes as consequências ficam, Senhor. Às vezes tem que arcar com as consequências pelo resto da vida. Aqui disse, Senhor, que aqueles que estão acendendo fogueira, depois de ter o pleno conhecimento, mas que continua acendendo fogueiras, que as suas próprias mãos terá que andar nas brasas da fogueira que acendeu, e em tormento vão morrer, vai morrer em tormento, Senhor, tormento. Quantos estão morrendo em tormento, Senhor? Morrendo em sem fôlego, canceroso, com AIDS, tuberculoso, morrendo salvos sim, vão levantar na manhã da ressurreição, mas estão pagando pelas suas consequências, estão pagando. Querido, estômago fossa, você porventura sabe o que é um estômago fossa? Eu estava no sul de Minas, uma cidade querida, turística,
chamado Poços de Caldas. E eu tive a felicidade de conhecer ali um amigo, um irmão, um homem dotado, pastor, diretor de colégio, administrador, escritor, professor, psicólogo, cheio das graças. Esse homem estava realizando naquela igreja umas palestras sobre saúde. Foi ali que eu vim tomar conhecimento desse parágrafozinho aqui que tem conselhos sobre saúde, página 576, capítulo 12. Que Deus não pode iluminar um homem que faz do seu estômago uma força. Querido, aquele homem, naquele sábado pela manhã, ele estava pregando exatamente sobre esse estômago fossa, tentando explicar para o pessoal o que era o estômago fossa. Então era um homem muito gracioso, muito carismático. Então, com muito carinho, com muita educação, ele lançou um desafio para a igreja naquela manhã. Perguntou quantos gostaria de saber o que era o estômago fossa. Então todo mundo levantou as mãos. Então ele recomendou que o pessoal pudesse trazer à tarde, retornar à tarde do JA, que ele ia terminar sua palestra ali à tarde, mas que cada um trouxesse um pouquinho, num pirequezinho, num pratinho, de tudo, que cada um fosse alimentar naquela manhã na hora do almoço, tanto aquele que do alimento, arroz, feijão, carne, um punhado de coisa, sobremesa que poderia trazer, chocolate, gelatina, bolo, sorvete, tudo, cada um trazia um pouquinho. E também aquilo que havia bebido, aqueles que têm o uso de fazer uso junto da comida, Guaraná, Pepsi-Cola, Coca-Cola, trouxeste. E o povo atendeu, Senhor. O povo estava curioso, queria saber o que era o estômago fossa. E o povo trouxeram. Botou uma mesa grande assim e encheram a mesa. Gelatina, arroz, feijão, tomate, banana, carne vermelha, como diz o pessoal, carne branca, né? Porque tem carne vermelha, tem carne branca. É uma piada isso aí, é um belo engano. Carne vermelha, carne branca, que diferença que faz? Carne vermelha nós sabemos que vem dos animais, vem do boi, vem aí do suíno, vem aí. E a carne branca vem da onde? A carne branca, afinal de contas, também não é de bicho, não é de coisas vivas, não é de aves. Mas o povo costuma fazer essa diferença. Eu não como carne vermelha, eu só como da branca. Carne branca, só como peixe, eu só como frango. Oh meu Deus, que diferença que faz? Não é tudo vida, não é tudo vida. E o povão atenderam, Senhor, e trouxeram gelatina, carne vermelha, carne branca, ovo frito, e na parte de sobremesa trouxe bolo, chocolate, trouxe sorvete, gelatina, e encheu a mesinha. A bebida trouxeram Guaraná, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Fanta e limonada, e trouxeram aquele montão de coisa. E o professor, naquela tarde, ele arranjou uma sacolona grande, de um plástico bastante resistente. Depois ele me contou que havia arrumado aquilo no posto de gasolina. O povo fornece para os casos de emergência, para carregar uma gasolina, para suprir a necessidade dos clientes. E ele então começou a colocar ali dentro daquela sacola. Primeiro ele colocou arroz, colocou feijão, e colocou carne vermelha, e colocou carne branca, como diz o povo, colocou ovos fritos, e colocou banana, e colocou tomate, e começou a espejar ali um pouco de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Guaraná, limonada, o povão tinha trazido. E começou a sacudir aquela sacola assim, meus queridos, e aquele negócio foi virando uma imundícia. Até hoje, quando eu lembro, eu tenho remorso. E fui colocando, aí veio a parte da sobremesa, chocolate, bolo, gelatina, sorvete, pudim em calda, e foi colocando ali, e aquilo foi enchendo, e aquele saco foi inchando, entendeu? E aquilo virou aquela força, Senhor, e ele sacudia aquilo assim, e aquilo fazia aquele barulho feio, esquisito. Eu falei, misericórdia, isso vai explodir, vai danar com essa igreja tudo aqui.
toda a igreja cheinha naquela tarde, porque todo mundo queria saber o que era um estômago fossa. Queridos, eu fiquei com remorso, Senhor. E Ele mostrou, olha aqui, meus amados, aqui está o estômago fossa. Muitos estão fazendo o seu estômago uma fossa. As maneiras de comer, misturando tudo, arroz, feijão, banana, ovos fritos, tomate, gelatina, pudim, sorvete, bolo, e vai enfiando tudo aí, é carne vermelha, é carne branca, é frango, é peixe, Senhor, e o negócio virou aquela coisa, Senhor, falou, aqui está um estômago fossa. E Ele, muito sábio, Senhor, explicou, naquela tarde, que o estômago, ele só começa a fazer a digestão, entrar no processo de digerir aquele alimento, quando ele consegue separar a água, como diz, separar aquela lavagem, quando ele consegue separar a comida, que ela fica sólida, aí o estômago entra em serviço, para poder então digerir aquela comida. Mas enquanto está aquela lambança ali, aquela força ali, aquela bagunça, o estômago tem que trabalhar, Senhor, loucamente, tem que pedir a mente para que venha lhe ajudar, a mente então tem que descer para poder ajudar o estômago, e até que aquilo seca, até que aquilo separa, especialmente as pessoas que gostam de beber uma coisinha gelada por cima de comida. Tem gente que não come, você não está bebendo uma água gelada, um guaraná gelado, uma limonada gelada. Gente, que judiação, é uma agressão, Senhor, é um pecado, Senhor, pecado contra o Espírito Santo, destruindo o corpo, Senhor, que é o templo do Espírito Santo. Viu? Disse Deus, eu habito em vocês, eu habito no vosso corpo, vocês não podem destruir esse corpo, o vosso corpo é minha casa onde eu moro. Como é que Deus vai habitar, Senhor, num corpo dessa forma? Como é que Ele vai habitar numa mente? Querido, é aqui que o Deus eterno comunica conosco, é aqui que Ele fala conosco, Ele nos ilumina, Ele nos guia aqui pela mente. Se essa mente está arrasada, se essa mente está acabada, é por isso que você escuta muita gente falar por aí, não entendi nada da mensagem que eu ouvi. Mas como é que não entendeu? A pessoa se esforçou mais para deixar tudo claro, molhou camisa, suou, pelejou, e o Senhor fala assim, não entendi nada. Está vendo como é que está a mente desse sujeito, desse peão? Olha aí, meus queridos. Outros dizem, eu estou lendo Bíblia, mas eu não entendo nada. Mas não vai entender mesmo, não. Não vai entender, porque o que nos leva a entender Bíblia, querido, entender mensagem, entender sermão, é o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo, um corpo fossa, um estômago fossa? Como é que ele vai iluminar a mente de um homem que está fazendo o seu estômago uma fossa? Queridos, naquela tarde eu saí daquela igreja, graças a Deus, embora sempre lutando para manter um certo regime, um certo equilíbrio, mas ainda tinha algumas coisas, Senhor, que a gente ainda precisava de conhecer, precisava de colocar em prática. Eu saí feliz, Senhor. Eu saí feliz, Senhor, naquela tarde. Tomei um propósito com Deus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e que nunca mais caísse naquela infelicidade, naquela maldição, Senhor. Mas fiquei pensando em muitos, querido, que têm agido dessa forma, têm agredido seus estômagos. Eu, querido, oh meu Deus do céu, quando eu vejo pessoa comendo aquela comida quente, saindo fumaça, e com um copo de guaraná do lado, um copo de cerveja, muitos usam isso, às vezes um copo de limonada, Coca-Cola, Pepsi-Cola gelado. Senhor, esse estômago, Senhor, até que ele aquece esse gelo, até que ele separa essa coisa gelada dessa comida sólida, para depois ele começar a trabalhar, triturar aquilo, viu, querido? Meu Deus do céu, não é brincadeira não, Senhor, não é brincadeira não. Oh amigo, em nome de Jesus, a mensagem do terceiro anjo diz que a mensagem da reforma está associada com ela. Não tem como você pregar a mensagem do terceiro anjo, não tem como você viver a mensagem do terceiro anjo sem você não ter um regime alimentar equilibrado, uma temperança na sua vida.